texto para nós nos dias de hoje. Porque aqui, na verdade, Oséias estava falando para este povo que muito, o que nós vivemos hoje não está muito diferente do que Oséias escreveu lá para trás. Há três coisas que faltam na humanidade, falta na nação, falta no povo e principalmente falta entre nós, como filhos de Deus, como aqueles que somos chamados, não é verdade? Como aqueles que somos chamados para a nova aliança, que é a aliança de Deus com cada um de nós. No primeiro versículo, vai dizer: ouve a palavra do Senhor. Nós que estamos aqui hoje estamos ouvindo, porque essa palavra é de Deus. Essa palavra não é minha, é de Deus. Só que naquele tempo, Oséias falou: ouve a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, não há benignidade, e muito menos conhecimento de Deus na terra. Vamos trazer para os dias de hoje. O tema central é a infidelidade que acontecia em Israel. Um povo perverso. Um povo que não se rendia a tudo aquilo que Deus tinha para cada um deles ali. E Oséias vai com uma amorosa busca pelos infiéis, por aqueles que não queriam saber de Deus. Oséias proferiu a sua mensagem de advertência ao Reino do Norte, pouco antes daqueles habitantes serem levados ali para o exílio. Israel fizera uma aliança insensata com os assírios e com o Egito. E eles adotaram ali as práticas idólatras. As práticas idólatras, igreja, desde o início da palavra de Deus, ela já é abominável por Deus. Mas muitas vezes nós pensamos que a idolatria é só aquele deusinho lá que a gente, né, tem dentro de casa, às vezes de madeira, às vezes de gesso, mas não é isso. É isso também, né? Mas existem muitas idolatrias dentro de nós que nós não derrubamos. Nós gostamos de algumas idolatrias que temos dentro de nós, então nós não derrubamos. E nessa época, esse povo estava vivendo dessa forma. Os acontecimentos todos da vida pessoal ali de Oséias eram um paralelo de todos os pecados que viviam os israelitas. Mas também do amor condicional de Deus por eles. E era um lembrete ali para todos eles sobre o julgamento que seria prometido ali em caso de desobediência. Quantas vezes tem sido falado neste púlpito sobre desobediência? Eu acredito que pelo menos, faz 10 anos que eu escuto falar sobre desobediência. O que acontece com o povo que é o povo de Deus? O que acontece conosco hoje? Essa palavra hoje é para nós. Aqui ele fala que não tinha benignidade. Eu coloquei alguns significados aqui para benignidade. Benignidade é uma visão benevolente. É olhar para o outro com bons olhos, focado somente em olhar para as coisas boas que aquela pessoa tem. Mas muitas vezes nós não vivemos isso. Nós só colocamos as coisas ruins na frente. Nós esquecemos das coisas boas. Bondade e prática. Não é apenas você sentir aquilo que você vai sentir pelo outro. Não. É você promover, na verdade, o bem ao próximo de um modo concreto, de um modo que haja alicerce, de um modo que essa pessoa vai perseverar com você até o fim. Porque nós não estamos aqui para anular ninguém. Nós estamos aqui para dar as mãos uns para os outros. Significado da benignidade, existe uma conexão bíblica também, que é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Bondade, amabilidade, benevolência, ternura e misericórdia. Será que nós hoje, o povo de Deus, temos lido Gálatas 5:22 e temos realmente feito tudo aquilo que a palavra de Deus diz que precisamos fazer? Essa palavra falou muito comigo, porque eu falei: Deus, como é que eu posso falar que eu amo
se eu ainda estou tão falha com o Senhor? Como é que eu posso falar que eu amo se muitas vezes eu estou passando por cima de algumas coisas? E o Senhor foi ministrando sobre a minha vida. Existe também uma reação ao mal. A reação ao mal é responder com graça, com brandura, em vez de vingança. A vingança nunca levou ninguém a lugar nenhum. Não levava naquela época, hoje menos ainda. Só que aqui ele fala sobre as três coisas. A benevolência, né, que seria o amor, é uma das primeiras coisas que falta, vamos falar no mundo? Só que o mundo não conhece muitas vezes o amor de Deus. Mas nós conhecemos o amor de Deus. Então, nós temos que mostrar esse amor para as pessoas que estão lá fora. É esse amor. O amor, ele é considerado o maior de todos os dons. A gente vem para a casa do Senhor, a gente começa a caminhar com o Senhor e a gente quer os dons. Uau! Vou ser usada como reveladora, como profetisa. Não é isso. O maior dom da palavra de Deus é o amor. 1 Coríntios 13:3 diz: quando nós percebemos que nos nossos dias de hoje, filhos estão matando pais, pais estão matando filhos, nós estamos vendo uma necessidade urgente para que exista esse amor no meio da humanidade, no nosso meio, como aqueles que fomos chamados para ser filhos de Deus. Amém? Muitas vezes são pequenas coisas que torna-se algo perceptível e que falta amor no nosso meio, na nossa casa, na nossa família e no nosso trabalho. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui também que não havia verdade. E nós vimos hoje aqui que abriu o culto e eu não combinei nada com o pastor Paulo, porque eu não sabia qual era a palavra que ele ia trazer. Ele falou sobre uma fé fingida. E a verdade, na verdade, ela é a segunda coisa que falta na terra. É a verdade. Totalmente. A verdade vai implicar uma transparência e uma exatidão em relação a todo tipo de fatos. A todo tipo de atitude tem que existir uma verdade. Tudo que você passar na sua vida sempre vai ter três verdades. A sua, a de quem você passou e a de Deus. A de Deus, ninguém vai escapar. Não se preocupe com a sua verdade. Se preocupe somente com a verdade que é de Deus. A dele não falha. Quando nós percebemos que falta essa verdade nos dias de hoje, nós chegamos a essa conclusão, que o mundo lá fora está vivendo sem essa verdade, que é Deus. A verdade que é o nosso Senhor, a verdade que nos acompanha, a verdade que nos guarda, que nos protege, que nos dá direção. Escutamos muitas coisas. E muitas coisas que escutamos não é verdade. Começa a caminhar. Você vai caminhar. Caminha uma milha aí. Caminha mais uma. Vai caminhando com as pessoas. Quando alguém se levantar para fazer acusação, julgamento, se levantar contra a sua vida, só perceba como está a vida desta pessoa hoje. Só ali, Deus já está mostrando a verdade. Nós não precisamos se preocupar com aquele que se levanta diante daquele que é filho de Deus. Amém? Em Provérbios 23, o sábio Salomão escreveu: compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. É o que mais tem faltado no nosso meio. Disciplina e prudência. Atropelamos todas as pessoas. Queremos colocar o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer, não respeitamos, passamos em cima de autoridade, afrontamos. Não é assim que Deus quer. Essa não é a verdade de Deus. Provavelmente é uma verdade nossa, mas não é de Deus. Em Deuteronômio 32:4, Moisés escreveu que Deus é a verdade e não há nele injustiça. Em Deus não há injustiça. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque nele não há injustiça. João 14:6, Jesus afirma que ele é a verdade.
Em João 14:17, nós vemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É aquele que vai testificar a minha e a sua vida. Você não precisa perguntar nada para ninguém. É só você ler Bíblia. É só você buscar o Senhor, é só você ajoelhar, orar, jejuar e buscar o Senhor, porque a verdade virá sobre a sua vida. Nós não precisamos se preocupar. Em João 17:17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo lembra que a igreja de Deus é a coluna e firmeza da verdade. Como estamos vivendo hoje como igreja? Será que nós estamos inseridos nessa verdade, que é a verdade de Deus? Como aqueles que foram chamados, segundo o coração de Deus, todos nós fomos chamados. Para quê? Para que nós sejamos o quê? Discípulos do Senhor. Será que aí fora nós estamos expressando esse amor? Abre a Bíblia de vocês em Romanos 13:10. Por favor, 13:10. Romanos 13:10. Olha o que fala em Romanos 13:10. O amor, ele não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto eu digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Estamos muitas vezes, igreja, num sono profundo, num sono que não há mudança, num sono que não há renovo. Nós estamos adormecidos muitas vezes dentro da casa do Senhor. Olha o que ele continua falando aqui. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Mas rejeitai-vos o Senhor, rejeitai-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Olha o que a palavra de Deus fala. Paulo aqui, ele escreve, o amor não faz mal ao próximo. Como será que está a nossa vida diante do próximo? Será que a gente tem amado mesmo? Será que a gente tem abraçado mesmo? Eu tenho visto muitas realidades aí fora que chega a ser preocupante do povo de Deus estarem afastados da casa do Senhor. Aqui é o lugar onde tudo vai acontecer. Aqui é o lugar onde o Espírito vai falar sobre a sua vida. Há uma importância muito grande hoje de estarmos reunidos como igreja. É esse amor que as pessoas que nos conhecem têm que ver lá fora. E não outro. É sobre esse amor aqui. Deus é amor. Está lá em João, capítulo 4, versículo 8. Em Romanos 1:28, Paulo também afirma, como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, que fazem coisas que não convêm. Em Colossenses 1:9, Paulo ainda diz que nós devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Mas nós temos algo aqui também. Ele fala aqui na palavra de Deus, Oséias, não há benignidade, que é o amor, não há a verdade e também não há o conhecimento de Deus na terra. Quantos de nós, examine-se, pois, o homem a si mesmo nessa noite. Quantos de nós conhecemos verdadeiramente essa verdade aqui, de Deus na terra? Se nós conhecemos a verdade de Deus na terra, o amor da nossa vida, ele tem que ser visto em todos os momentos. Se nós conhecemos essa verdade aqui de Deus, a verdade que é dele tem que ser sobre a mim e sobre a sua vida todos os dias. Se nós verdadeiramente conhecemos o Deus
que está aqui hoje, nós temos que entender que precisamos se achegar mais e mais a Ele. Porque Oséias, no capítulo 6, ele vai falar assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, e fez a ferida e Ele ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Será que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor? Ou nós baixamos nas águas, declaramos assim para Deus que somos uma nova criatura, mas que na verdade ainda temos algumas coisinhas que a gente não deixa. Porque a nova criatura, ela é genuína. A nova criatura tem renovo. A nova criatura deixa de ser aquele homem, aquela mulher passado, para ser uma nova criatura. Será que verdadeiramente nós estamos vivendo tudo que a palavra de Deus diz? Sabe, igreja, é muito confortável a gente escutar aquilo que agrada ao nosso coração. É muito confortável. Mas quando Deus vem com uma exortação para nos tirar dessa posição de conforto de cadeira e mexer na nossa estrutura, é algo que a gente precisa começar a pensar. É algo que a gente precisa levar para a nossa vida. Porque a palavra não é para quem não veio. A palavra é para todos nós que estamos aqui. 1 Coríntios 13 diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. São 3. Mas o maior de todos é o amor. Muito se fala do amor, mas pouco se ama. Todas as vezes que nós oramos, e algumas delas, oramos com ira, oramos até com vingança, igreja. Isso é real, isso é verdade. Todas as vezes que nós tivermos essa atitude, nós não receberemos nada do alto do céu. Tudo ficará parado aqui, ó, no teto. Porque Deus, Ele escuta a nossa oração. Mas Deus conhece o nosso coração. Se o nosso coração não estiver linkado exatamente como Ele deseja, pode orar da forma que você quiser, mas não será alcançado. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os guardares em vossos deleites. Temos que verdadeiramente orar, buscar e pedir ao Senhor da forma que agrade a Deus. Todas as coisas Deus vai resolver. Às vezes é difícil, eu sei que não é fácil a gente amar aquele que não ama a gente, não é verdade? É mais fácil a gente amar aquele que gosta da gente, né? Isso é natural. Mas é sobre essas pessoas que Deus fala, é para essas pessoas que Deus veio. Às vezes temos tantos desafios que é para tratar nós mesmos. Cada desafio que vai aparecer na nossa vida é para nos tratar, não é para tratar o outro. É para nos tratar. 1 João 2,9 diz que quem diz que está na luz e odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Será que nós verdadeiramente estamos lendo e buscando a palavra de Deus da forma que Deus quer? É um despertar para nós como igreja. Muito se fala de amor, pouco se vive o amor. Muito se fala de verdade, mas pouco se vive da verdade, que é aquela que Deus quer trazer para nós. Muito se fala do conhecimento de Deus na terra, mas não conhecemos muitas vezes o Deus que está na terra. Porque se conhecêssemos, não faríamos 1/3 das coisas que ainda fazemos. Mesmo estando na casa do Senhor há tanto tempo, ainda tem coisas que ainda fazemos e pecamos. Não dá para você estar em comunhão com Deus e alimentar ódio ao mesmo tempo. Não dá para você ter comunhão com Deus e alimentar ira. Não dá para você estar em comunhão com Deus e alimentar disputa. Porque disputa não é de Deus. Não é quem mais louva, não é quem mais prega, não é o arabacantará, que é muito pouco, não é verdade? Não. É aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Em todos esses momentos, essa palavra foi tratando a mim. Enquanto eu não liberei perdão para o meu pai, eu fiquei 3 anos patinando nas coisas de Deus.
Quando eu entendi que aquilo que o meu pai tinha para me oferecer naquela época era aquilo, eu consegui liberar esse perdão. E foi liberando esse perdão que a minha vida começou a caminhar. Pessoas que não perdoam, comece a pensar sobre isso. Comece a pedir perdão. Você errou? Vai lá, se acerta. Eu tenho certeza que Deus fará obras maravilhosas sobre a sua vida. Amém? Eu quero deixar aqui para vocês uma conclusão dessa palavra. Amém? Ainda que falte amor, através de todos nós estamos aqui. Ainda que falte amor às pessoas, Deus amou o mundo de uma maneira imensurável e inexplicável. Ele amou o mundo. Ele nunca fez acepção de pessoas. Deus sempre amou todo mundo. Até aquele que muitas vezes é a lixa, né? A nossa lixa que caminha com a gente, né? A lixa que vai lixando, não é verdade? Deus não, Deus amou o mundo de tal maneira. Ainda que falte verdade às pessoas, Jesus é a verdade de Deus, revelada ao mundo, como diz lá em João 14:6. E ainda que falte o conhecimento de Deus às pessoas, também Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta, o verdadeiro conhecimento que transforma, o verdadeiro conhecimento que traz cura. Deus veio revelar, liberta o homem da ignorância espiritual. Muitas vezes estamos vivendo nessa ignorância. Isso eu não quero saber, aquilo não é problema meu. Nós, como igreja hoje, como os filhos amados de Deus que estamos aqui, tudo nós temos que estar unidos. Unidos para a graça de Deus. Deus fica feliz quando a gente vem para a casa dele e a gente vê união. Não dá mais tempo de tantas besteiras que nós colocamos aí no caminho. Quando você pensar em colocar alguma besteira no caminho, você pensa assim: o que vai me ajudar para que o reino cresça? Vai ajudar isso para que o reino cresça? Não, o reino vai parar. Então não pode ser assim. O reino tem que continuar. Então tudo que vem para nos tratar, vem para nos alinhar, para que o reino continue. A nossa briga nunca vai ser carnal. Jamais. Não vai ser sangue. A nossa briga vai muito além de principados e potestades. E o dia que nós entendermos isso, a venda dos nossos olhos vai cair de uma forma sobrenatural, que não haverá mais tititi e ai, ai, ai entre nós. Nós seremos um povo restaurado. Nós seremos um povo curado. Nós seremos um povo liberto das garras de Satanás. É assim que nós temos que caminhar com Deus. Amém? A palavra é curtinha, né? Mas foi isso que o Senhor ministrou sobre o meu coração. E eu gostaria de orar por você nessa noite. E gostaria de pedir para você, ore isso ao Senhor. Peça ao Senhor sobre talvez esse amor que muitas vezes a gente não consegue passar para o outro, viver esse amor. Ore por essa verdade que Deus quer trazer sobre a tua vida, sobre o teu coração. Ore sobre isso. Ore sobre o conhecimento de Deus todos os dias. Porque o conhecimento de Deus está na palavra que é de Deus. Não está em nenhum outro lugar. É a palavra de Deus que vai trazer renovo, cura, libertação para mim e para a tua vida. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. Queremos te agradecer porque sabemos, Pai, que tudo vem do alto, vem do céu e vem do Senhor, Deus. Pai, nós estamos aqui como igreja, Deus, nós estamos aqui como filhos amados, Pai, que em algum momento, Pai, o Senhor decretou aí no alto que nós estaríamos aqui nesse dia, nesta hora. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, sobre esse amor, Pai, excessivo, esse amor grande, esse amor que transforma, esse amor, Senhor, que muda a história, esse amor que perdoa, esse amor que segue em frente, esse amor que vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não condiz com o teu nome, seja sobre nós nessa noite, Pai. Traz, Senhor, a tua verdade, que é a tua palavra. Traz a sua verdade para a nossa vida, Senhor. Nós queremos viver na tua verdade. Nós não queremos mais ser enganados, Pai. Hoje, Pai, nós sabemos que a sua vinda está próxima. Deus, nos ajude, Senhor, a te conhecer melhor.
Nos ajude, Senhor, a te buscar na tua palavra. A Bíblia fala, Senhor, a tua palavra diz que quanto mais nós te buscarmos, mais o Senhor vai nos encontrar. Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva. Obrigada pela tua palavra que não volta vazia, Deus. Obrigada por cada família aqui hoje, Senhor, nessa noite. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor, que pairou sobre este lugar. Obrigada pelo teu vento que vai aonde o Senhor quer e que sopra onde o Senhor quer, Deus. Nós cremos, Deus, em todo esse renovo para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 igreja, amém. Vamos honrar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, amém?